o que Deus mandou te dizer? Amém? Glória a Deus. Queria convidar aqui à frente um amigo, um irmão, pastor Fabrício Mustafa. Ele é missionário. Trabalhou por 8 anos. 8 anos no país de Moçambique. Fez um trabalho lindo naquele lugar. Ele é da igreja metodista wesleyana. E agora em abril está indo para Portugal assumir uma igreja naquele lugar. Qual é a cidade? Faro, né? E ele vai com faro de almas para aquele lugar. Ele vai conquistar muito. E hoje nós como igreja vamos receber ele aplaudindo a Jesus. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Sempre é uma alegria estar aqui com os irmãos, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. Abra sua Bíblia, essa quarta-feira de Passo de Fé. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor: abandonando toda malícia, todo engano e hipocrisia e invejas e toda sorte de maledicência, como bebês recém-nascidos desejai o puro leite espiritual da palavra, a fim de que assim possais crescer, se é que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos para Ele como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Pula para o 9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Vós que em tempos passados não erais povo, mas sois agora povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Repita assim após mim o tema dessa mensagem: 4 princípios que me farão viver o propósito de Deus. Mais uma vez, 4 princípios que me levarão a viver o propósito de Deus. Quando nós vamos olhar para a vida do ser humano, nós vamos ver que a nossa vida, ela tem um processo. Nós nascemos, nós começamos a nos desenvolver, começamos a ter uma experiência com o aprendizado. O primeiro ambiente de aprendizado na nossa vida é o nosso lar. Dentro do nosso lar, com os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos primos, nossos tios, nossos avós, nós vamos começando a absorver verdades que para nosso seio familiar são verdades absolutas. E aquelas verdades começam a construir a nossa personalidade, estabelecer o nosso caráter. Psicologia vai dizer que até os 7 anos de idade nós vamos definir claramente o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é o bom, o que é o ruim, dentro da nossa perspectiva familiar. E aí nós somos inseridos no ambiente escolar, e no ambiente escolar nós nos deparamos com outras pessoas completamente diferentes de nós, que dentro das suas realidades adquiriram a sua cosmovisão. Que é a cosmovisão, Fabrício? Cosmovisão é a maneira que eu enxergo o mundo. Então, quando a gente entra na escola, a gente se depara com 100, 200, 300 crianças que têm visões diferentes da nossa. E aí, quando a gente mergulha naquele ambiente, aquelas verdades que a gente construiu como verdade, elas se tornam ultrapassadas. E aí a gente começa a absorver novas verdades mais interessantes do que a gente aprendeu com os nossos pais. E aí os pais, pastor Gênesis, ficam aterrorizados, porque eles dizem assim: de onde é que esse menino aprendeu a falar essa gíria? A gente não fala gíria dentro de casa. Onde é que esse menino aprendeu a falar esse palavrão? Pelo amor de Deus, a gente não fala palavrão dentro de casa. Mas é porque ele se deparou com uma verdade mais interessante do que ele aprendeu em casa. E aí a gente vai chegar na fase adulta, faculdade, trabalho, até a gente montar quem nós somos.
Só que aí a gente se depara com o Evangelho de Cristo e a gente vai aprender o primeiro passo. O primeiro passo é que eu preciso deixar. Eu preciso deixar o quê, Fabrício? Eu preciso deixar tudo aquilo que me afasta da presença de Deus. Ele vai dizer aqui, ó: deixa toda malícia, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, toda maledicência. Nós construímos verdades ao longo da nossa história de vida que não eram verdades, porque nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Só há uma verdade absoluta e a verdade absoluta é Cristo e os valores do reino de Deus. E quando a gente se depara com as nossas verdades construídas ao longo da nossa vida, com a verdade do Evangelho, nós vamos perceber que nós não vivemos uma verdade. Não há uma verdade em nós, mas há engano, há mentira, há maldade, há egoísmo, há egocentrismo, há soberba, há arrogância, há tantas coisas em nós. E o Senhor está dizendo assim: quer viver o propósito de Deus na tua vida? A primeira coisa que você tem que fazer: deixa tudo que te afasta da minha presença, deixa tudo que te afasta do meu propósito, deixa tudo aquilo que me impede de cumprir a minha vontade na tua vida. Por quê? Porque o maior interessado em te abençoar é Deus. O maior interessado que você experimente o cumprimento do teu passo de fé é Deus. Mas tem uma coisa que Deus não negocia conosco, é os princípios da sua palavra. E um princípio para que respalde a nossa vida de milagres é a obediência. Então a obediência te respalda para viver o extraordinário de Deus. Então deixe tudo aquilo que te afasta do Senhor. Sabe qual é o problema? É que nós temos extrema facilidade de deixar o Senhor. Primeira crise que vem para nós, primeiro confronto, primeira angústia, primeiro sentimento de solidão, primeiro fracasso, falência na empresa, o que a gente deixa de fazer? A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia, jejuar então nem se fala. E aí a gente não ora, não lê, não jejua, para de congregar, para de vigiar, para de fugir da aparência do mal. O que acontece com a nossa fé? Morreu, esmoreceu. Nós não podemos deixar os pilares da fé. Você não pode deixar de orar, você não pode deixar de ler, você não pode deixar de jejuar, você não pode deixar de congregar, você não pode deixar de vigiar e você não pode deixar de fugir da aparência do mal. Aquilo que você precisa deixar é o que te afasta de Deus, não o que te aproxima de Deus. Você pode estar triste, angustiado, decepcionado, frustrado, enfrentando os piores momentos da sua vida. Continue no meio da congregação dos santos, porque o perfume de Cristo vai exalar em nosso meio, e a fé do teu coração vai ser renovada, reativada, e aí você vai conquistar o lema de 2023, conquistar aquilo que o Senhor já separou para nós como promessa. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então não desista de viver aquilo que Deus já liberou para você. Ao contrário, deixe tudo que te afasta dele, e isso vai te impulsionar a estar na promessa. Segunda coisa que você precisa fazer: diga desejar. Diga desejar. E ele vai fazer uma analogia aqui, a maneira que eu tenho que desejar e o que eu tenho que desejar. Ele vai dizer assim: desejai como crianças recém-nascidos o puro leite espiritual, para que possa desenvolver a vossa salvação. Ele está me mostrando aqui que eu preciso desejar aquilo que é certo, eu preciso desejar aquilo que me alimenta. A única coisa que nos alimenta é a presença do Espírito Santo de Deus. A única coisa que faz o sobrecarregado se tornar animado, forte, estimulado, com sonhos, com expectativas, é a presença de Deus. A única coisa que faz uma pessoa enferma, mas estar motivada, alegre, feliz, satisfeita, sem murmurar, sem questionar, sem colocar o fardo em Deus, é a presença do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que pode gerar coisas novas em nós. Então ele está dizendo: deseja a minha presença, deseja as coisas espirituais. Como? Está dizendo, como um bebê que desesperadamente ele precisa de um único alimento. O bebê só precisa do leite materno. Sabe o que é interessante? Quando é que o bebê para de chorar? Quem sabe? Quando ele mama? Não. Quando ele está saciado. A mãe pode botar no peito. Se ele não saciou, ela vai tirar do peito e ele continua chorando.
O Senhor está dizendo assim: deseje a minha presença até o ponto de eu te saciar. Mas sabe o que é maravilhoso? A criança, pastor Gênesis, ela sacia do leite materno, mas da glória de Deus nós não vamos nos saciar jamais, porque a fonte da glória de Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu experimento, mais eu quero experimentar. Quanto mais eu usufruo, mais eu quero usufruir. Quanto mais milagres Ele faz na minha vida, mais milagres eu quero viver. E quando nós estivermos na glória, ainda assim não vamos nos saciar da sua presença, porque os anjos que são eternos estão de eternidade em eternidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles não se saciaram de adorar a Deus. Então o que é interessante, o Espírito Santo vai gerar esse desejo no meio do seu coração, de vivermos milagres, o sobrenatural, respostas de oração, o cumprimento dos nossos passos de fé, sim, mas Ele vai gerar um desejo mais excelente, que é desejar a sua presença. Sabe qual é o problema? É que nós desejamos tudo menos a presença de Deus. Mas o reino de Deus me dá uma chave para eu viver os milagres que eu preciso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Você vai precisar orar, jejuar, fazer campanha, vai ser acrescentado. Algo que é acrescentado não é algo que eu pedi. Algo que é acrescentado não é algo que eu implorei, não é algo que eu mendiguei, não. Ele vai acrescentar. Acrescentar o quê? Tudo o que eu preciso. Se eu entender que eu preciso desejar em primeiro lugar a sua presença, Ele vai acrescentar. A Bíblia vai dizer que os milagres faz o quê? Seguirão aqueles que creem, e aqueles que creem verão a glória de Deus. Então comece a desejar as coisas certas, comece a desejar a presença do Espírito Santo. Mas nós temos dificuldade de desejar as coisas espirituais. Nós desejamos os prazeres do mundo, nós desejamos a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, nós desejamos tantas coisas, que às vezes não é pecado desejar prosperar, crescer, viver coisas novas, não é isso. Mas isso não pode ser a primícia do meu coração, isso não pode ser o Senhor da minha vida. Você não pode gastar mais tempo buscando as coisas dessa terra do que ter uma experiência com a glória de Deus. Então deseja as coisas certas, e o Senhor vai acrescentar tudo o que você precisa. Terceira coisa, Ele vai dizer no verso 3: se é que já provaste que o Senhor é bom. Então o primeiro passo, eu preciso deixar tudo que me afasta de Deus, para eu experimentar o meu milagre, para eu viver o propósito de Deus. Segunda coisa, eu preciso desejar as coisas certas. Eu preciso desejar as coisas espirituais. Eu preciso desejar aquilo que me aproxima de Cristo. Para quê? Para que eu possa experimentar. O terceiro passo é eu ter a minha própria experiência. Por quê? Porque é maravilhoso. O irmão veio aqui e testemunhou. Edifica a igreja, edifica, mas edifica até certo ponto. Por quê? Porque daqui a um mês, se nós perguntarmos qual foi o irmão que testemunhou, a gente não sabe. Se a gente perguntar o que ele testemunhou, a gente não sabe. Mas quando é o teu testemunho, quando foi a tua experiência, pode passar 10, 15, 20 anos, você vai se lembrar. Quando você falar sobre o testemunho de 10, 15, 20 anos atrás, o teu coração queima como se tivesse acontecido há poucos momentos. Por quê? Porque foi uma experiência sua com o Senhor. Uma experiência sua, ninguém apaga, ninguém rouba, ninguém desmerece. Por quê? Porque foi fruto de você se relacionando com o eterno. O problema é que as pessoas estão se contentando de viver da experiência dos outros. Ei, Deus te chamou para que você tenha a tua própria experiência. Ei, nesses passos de fé que você vai fazer, Deus vai te proporcionar que você tenha a tua própria experiência. Você não vai viver mais compartilhando o testemunho dos outros. Você vai bater no seu peito e vai dizer: eu vivi o milagre de Deus, eu vivi a resposta da minha oração. Ei, o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso para fazer. Por quê? Porque eu tinha uma necessidade, e Ele me viu, Ele me ouviu, e Ele me respondeu.
deseje ter a tua própria experiência. Não aceite. Se as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais, tenha a tua experiência. Experimente o que o Cristo conquistou na cruz para você. Sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos ter experiências com tudo, menos com Deus. Nós temos tempo para ter experiência com tudo, menos com Deus. Nós temos disposição para ter experiência com vários ambientes, menos com o ambiente da glória de Deus. Nós estamos entrando num ambiente onde as pessoas não têm limitação de dinheiro, elas não têm problema em perder sono, elas não têm problema em ficar horas e horas atrás de um carro de som, em pé, marchando, pulando, e ela pagou para estar ali, ela pagou para estar em pé. Você está de graça, num ambiente climatizado, numa cadeira confortável, onde os irmãos, olha, eu fui tão bem recebido, pastorzão, que eu me senti até príncipe. O irmão viu que eu ia encostar, não encostei, fui lá na frente, ele foi lá com guarda-chuva lá me receber. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Que recepção é essa? Como diz em Moçambique, marrala de graça. Aí os idiotas vai lá atrás de um trio elétrico, pegando chuva, pagando para ficar de pé, e está tudo bem. Ele não tem problema em pagar todo esse preço. Ele tira a comida do filho, ele tira o lazer da família, para gastar com bebida, com droga, com prazeres, e está tudo bem. Mas para passar 3 horas numa vigília, ele, não, eu tenho que dormir porque amanhã eu vou trabalhar. Mas no carnaval ele vira 4 noites acordado, toma Red Bull, toma o que quer que seja, mas ele está lá porque ele não pode perder. Nós precisamos que uma geração se levante, uma geração que anseia mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa. E quando nós começarmos a ter esse desejo, nós vamos viver aqui o que aqueles irmãos estão vivendo lá nos Estados Unidos. Estavam no meio de um culto como esse, e acabou o culto, todos poderiam ir embora, mas não foram. Por quê? Porque eles queriam experimentar mais, eles queriam viver mais. É isso que você precisa desejar nesses dias, experimentar mais da glória de Deus. Para que, Fabrício? Para que todo esse processo? Eu já estou cansado até de ouvir os 3 passos, imagina o 4. Não, irmãos, há um propósito em todas as coisas. Você deixa aquilo que te afasta de Deus, você deseja as coisas certas, as coisas espirituais, as coisas que te edificam, as coisas que podem mudar a tua mentalidade, mudar o teu comportamento, trazendo uma mudança na tua história. Para quê? Para que você experimente a fidelidade, a bondade e a misericórdia de Deus, para que você experimente o seu poder, os dons espirituais, para que você abra uma célula na sua casa, para que você se torne um líder de geração, para que você se torne um instrumento de justiça para abençoar outras pessoas em Porto Velho. Por quê? Porque Deus deseja que você se torne uma oferta, para que você ofereça. É o 4º ponto. Oferecer o quê? Oferecer um sacrifício espiritual agradável a Deus. Todo o processo que Jesus está fazendo na tua vida, desconstruindo verdades, para estabelecer a verdade que é Cristo, a rocha, aonde nós estamos firmados. Ele quer trabalhar na tua vida, na minha vida, nos nossos corações. Para quê? Para que eu e você venhamos nos tornar uma oferta que agrada a Deus. Sabe o que é interessante? Uma oferta que é agradável a Deus não é algo que o homem sozinho pode oferecer. Com o seu dinheiro, com a sua inteligência, com a sua astúcia, com a sua sabedoria, com a sua influência social, com a sua influência por redes de conexões, pelo nome de uma família, pelo status financeiro, pela quantidade de dinheiro que ele tem na conta bancária. O texto traz uma revelação poderosa que inclui a todos nós. Todos nós podemos nos tornar uma oferta que agrada a Deus. Sabe como? O texto vai dizer: nós só podemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se eu e você desenvolvemos uma vida de intimidade com Deus, se eu e você tivermos uma vida de experiências com Jesus, nós nos tornaremos uma oferta que glorifica a Deus.
Você foi chamado por Deus para ser uma oferta. Aonde a tua vida glorifica a Deus, aonde os milagres que Ele opera em você e através de você é para a glória de Deus, aonde a prosperidade financeira que Ele coloca nas tuas mãos é para a glória de Deus, aonde a operação dos dons espirituais, aonde a operação do servir no corpo de Cristo, tudo que você faz, tudo que você vive é para a glória do Eterno, através de Cristo. E aí Ele opera um milagre na tua vida. E aí, nós que não éramos povo, nos tornamos. Nós que não éramos merecedores de misericórdia, alcançamos. E aí Ele nos faz uma nação eleita, um sacerdócio real, um povo peculiar, propriedade adquirida, nação santa, menina dos olhos de Deus. Somos eu e você na presença de Jesus. Jesus não abre mão de você, Jesus não esqueceu de você, e Jesus não abre mão de usar a tua vida. Então, se você entrou nesse lugar pensando só que você tinha algo de Deus para receber, não é só isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus não quer apenas te oferecer algo, Deus quer que você se torne uma oferta para Ele. Ele não quer apenas te abençoar, mas Ele quer que através da sua vida você abençoe pessoas. Se coloque de pé. Na vida desse filho, nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, mas também ouve as nossas lágrimas. Ah, Senhor, vem nessa noite e começa a operar o teu milagre. Há um milagre chegando na tua vida agora. Vai recebendo, aonde você está, o toque de Deus na tua vida. O toque de Deus na tua vida. O toque de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te faça prosperar em tudo. Que Deus te abençoe na tua casa, no teu trabalho, ao entrar, ao sair. Você é bendito em tudo que você fizer. Se você recebe, diga eu recebo. Aplauda ao Senhor Jesus. Vai em paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E a minha canção é eu